Vocês, amém? Vamos orar pelo apóstolo, amém? Senhor Jesus querido, meu Deus, quero pedir, ó Pai, pela vida do teu servo, ó Pai querido, que vai trazer, Senhor, a palavra para nossas vidas, ó Deus, a palavra já é abençoada por Ti. Deus, nós pedimos a Tua bênção sobre a vida dele, ó Pai querido, sobre o físico, sobre o corpo, ó Pai querido, sobre a mente, ó Pai, sobre o cognitivo, ó Deus querido, que o Senhor venha abençoar, Pai amado. Deus, fala, Deus, sobre a boca dele, ó Pai querido, para nós nesta manhã, que a gente venha sair daqui cheios, Deus querido, da Tua palavra e da Tua bênção, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Louvado é o nome de Jesus. Os irmãos estão ouvindo bem a voz aí no fundo? Dá para ouvir? Esse hino é lindo, né, irmãos? Hoje eu estaria falando sobre Israel. Por que nós temos essa bandeira de Israel na nossa igreja? Israel está sendo muito criticado, né? Na mídia, talvez as pessoas vejam a guerra ela é cruel, a guerra não é boa, não é bonita. Um dos motivos de Deus fazer o povo ficar 40 anos no deserto foi exatamente a guerra. O povo iria ver a violência da guerra, os resultados da guerra. E Deus então fez o povo rodear. O povo, provavelmente vendo a guerra, esse povo ia desistir. De todo o projeto de Deus, o povo não ia ter força para continuar. E hoje em dia, nós podemos ver através da mídia, da tecnologia, lá o que está acontecendo em Israel aqui, no estado de São Paulo, através da televisão e do rádio. Agora, Israel é uma nação. Essa nação de Israel, Deus o escolheu há muito tempo atrás, desde quando fez Adão e Eva. Quando nasceram os filhos Abel e Caim. Caim mata Abel e Deus promete a Eva, a mãe, que perdeu um filho, um outro no lugar de Abel. E vem uma geração de homens que adoram a Deus. Enquanto Caim, o que matou, se tornou um conquistador, invadiu terras, Abel, a nação de Abel, a linhagem de Abel, através de outro filho, Sete, eles preferiram adorar a Deus. Eles preferiram ser homens de paz, de buscar ao Senhor. Porque a oferta de Abel, quando ele dá ali a Deus, mata um cordeiro, oferece ao Senhor o sacrifício, esse sacrifício já era um culto, em que Deus fez através da morte de um animal, cobrindo as vestes, a nudez de Adão. Então ali Deus já mostra para Adão que Deus cuida, que Deus oferta, que Deus protege, que mesmo Adão pecando, mesmo Adão em vergonha, o projeto de Deus é tirar a vergonha, o projeto de Deus é trazer o homem perto do Senhor, independente do seu pecado, independente das suas condições de miserável. Então, quando Adão teve filho, ele ensinou aos seus filhos, olha, Deus ele é amor, Deus ele é misericordioso, Deus ele não afasta ninguém, ele quer trazer para perto. Então, quando eu pequei, olha só, Adão falando com os seus filhos, quando eu pequei, quando eu errei, quando eu e sua mãe erramos, porque desobedecemos a Deus, o que Deus fez? Ele matou um animal, ele nos cobriu a nossa nudez, ele nos perdoou, e ele nos tirou do jardim, porque se nós estivéssemos no jardim, na condição de pecador, tem lá o fruto da vida eterna, e nós provavelmente iríamos comer, e seríamos condenados por toda a eternidade. Olha o quanto Deus nos amou. Deus ensinou seus filhos dessa maneira. Abel cresceu aprendendo que deveria servir a Deus, e a primeira oferta que ele fez foi matar um cordeiro, derramar sangue, como Deus fez com seu pai. Os irmãos entendem?
E até hoje essa oferta tem resultado. Porque está ligado com a morte de Jesus na cruz do Calvário. Ele também morreu na cruz, derramou sangue para eu, pecador, vil pecador miserável que sou, estivesse aqui hoje pregando o evangelho para vocês. Miserável homem que era o pastor Aldemar, miserável homem que era tanto aqui em nosso meio, Deus nos tirou da podridão para nos estar aqui limpo, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Este é o amor do nosso Deus. Irmãos, Abel morre pelo sacrifício que ele deu a Deus, e o seu irmão não entendeu porque Deus se agradou mais da oferta de Abel. Por que Deus se agradou? Porque Deus entendeu, este aqui, ele tem um coração grato por tudo que eu tenho feito por ele. Israel, desde essa época, quando vem Sete no lugar de Abel, toda uma geração de homens temente a Deus, Deus escolhe essa nação como sua propriedade. Por isso, no Velho Testamento, nós vamos ver Deus trabalhando com Israel, por todas as batalhas que Israel teve. Israel foi humilhado várias vezes, perdeu várias batalhas. Mas Deus sempre esteve do lado de Israel. E por que Israel perdia as batalhas? Porque Israel, de vez adorar a Deus, de vez se prostrar diante do Senhor, ele dava as costas para Deus. No livro de Oséias, a palavra de Deus vai dizer, vai colocar aquele profeta ali numa situação tão delicada e vai fazer ele casar com uma prostituta. E por que Deus obriga este profeta de Deus a casar com uma prostituta? Porque Deus queria dar uma lição para a nação de Israel. E os filhos daquele casamento são nomes pesados, nomes amaldiçoados. E no final da história, Deus vai dizer para aquele profeta, olha, você casou com uma prostituta, eu permiti você casar com ela, eu permiti você amar uma prostituta e ela te dar filhos. Assim sou eu. Eu fui trocado por Israel por outros deuses, e eu não deixei de amar, e eu não deixei de ser bom para Israel. Então, toda vez que Israel perdia uma batalha, é porque Israel estava dando as costas para Deus em pecado. Mas toda vez que houvesse um arrependimento de Israel, Deus se apresentava com bondade e misericórdia. Israel foi levado para Babilônia, um lugar, uma outra nação, uma nação perversa. E eles viraram escravo, mais uma vez, era escravo do Egito, e agora mais uma vez se tornando escravo da Babilônia. Babilônia não era lugar para Israel. E lá eles adoravam outros deuses. Lá eles tinham habilidades e coisas terríveis que faziam. E Israel teve que ficar lá, calado, sem poder adorar a Deus. Mas Deus visitou Israel mais uma vez e libertou Israel da Babilônia. E hoje, atualmente, nós estamos vendo essa batalha. Mas quem começou essa batalha? Israel estava em festividade, meus irmãos. Não estava batalhando, não estava guerreando com ninguém, estava criança, estava pai de família, estava famílias num lugar bem grande, numa praça enorme, todo mundo louvando a Deus, todo mundo glorificando a Deus, o povo judeu estava adorando a Deus, veio o povo inimigo, disfarçado, começou a matar um monte de gente, raptou um monte de pessoa, e até hoje essas pessoas, muita parte delas estão lá, raptadas, não sabe se estão vivos ou se estão mortos. E Israel, por ser uma nação de guerra, desde muito tempo atrás, não abaixou a cabeça, enfrentou o inimigo e estamos em batalha. Mas todo mundo está apontando o dedo para Israel e dizendo que Israel está fazendo um genocídio. Falando que Israel está destruindo, está matando, está acabando com tudo. Isso é uma profecia bíblica que está acontecendo exatamente nos dias de hoje. E é para que todos nós, igreja do Senhor, venha se preparar para algo poderoso que vai acontecer na terra. Olha para o irmão para o seu lado e diga, Jesus vai voltar. E muitos sinais já estão acontecendo. O que está acontecendo com Israel é um sinal claro da volta de Jesus Cristo. O que está acontecendo nessa batalha é um sinal claro da volta de Jesus. O que está acontecendo com as nações em guerra
Muitos anos, muitas nações ficaram em rumores de guerra, mas hoje, literalmente, muitos estão em guerra. A Rússia está em guerra com a Ucrânia. Na China tem guerra que não chega até nós, mas está tendo invasões e matanças terríveis, porque é um país comunista. Amém? E na África, vocês não sabem, não passa na televisão, mas são vários tipos de batalhas e guerras que acontecem na África. Olha, nós estamos em duas batalhas claras para o mundo inteiro saber. Rússia, Ucrânia, Israel e Palestina. A União Europeia se ajuntou. A Inglaterra, que saiu da União Europeia, está querendo voltar. Por que está querendo voltar? Porque sabe que se a Rússia for invadir alguma Europa, a primeira que será invadida, a Inglaterra, que está fora da União Europeia. Ou seja, está mais fraca. Vai tentar mexer com a Europa? A Itália está junto, está a França junto, está a Alemanha junto, está a Irlanda do Norte, está várias nações juntas, poderosas, mas a Inglaterra está sozinha. Então, vai ser esse que está fraco que o inimigo pega. Sempre foi assim. E por isso ela está querendo voltar de todas as maneiras para a União Europeia. Por quê? Para se proteger. Irmãos, vamos prestar atenção. Nós estamos aqui hoje pela manhã pregando a palavra de Deus. Por que eu estou falando nessas coisas? Para que os irmãos se orientem e sejam firmes, vigilantes, porque Jesus está voltando. Glória a Deus. Jesus, ele volta, ele vem buscar uma igreja que faz isso, que acorda pela manhã, num domingo, vem para a igreja, participa do louvor, oferta na casa de Deus, vai tomar a Santa Ceia, está ouvindo uma palavra, tudo isso aqui, nós estamos trabalhando em prol do Evangelho de Jesus. Tudo que está acontecendo aqui é uma união entre uma igreja que aceitou a Cristo Jesus, que não quis mais viver neste mundo de pecado, que olhou para Jesus, o seu sacrifício, o aceitou, e esse Jesus deu uma vida nova para cada um de nós. E por essa vida nova, lavados que somos pelo sangue do Cordeiro, não estamos mais contaminados com este mundo, deixamos o mundo para trás. A palavra de Deus diz que tudo se faz novo, as coisas velhas ficaram para trás, aquilo que eu fiz no passado ficou para trás, não quero mais viver do passado, eu vivo o presente, eu vivo o futuro, e é assim que a igreja tem que fazer. Amém? Abra agora a Bíblia em 1 João, capítulo 5. A palavra de Deus diz que nós temos que orar por Israel. E eu não vou tirar essa bandeira dessa igreja, ela vai ficar aqui, até Jesus voltar. Pode alguém entrar, mas por que essa bandeira está aqui? Esse povo é cruel, esse povo é genocídio. Não, não, você não conhece a história. E sempre tem os dois lados da história. Louvado seja Deus. É inevitável as guerras, elas vão surgir, elas vão aparecer, é bíblico. Quando Israel, o povo judeu, negaram a Jesus. E vai chegar um dia, a Bíblia diz que eles serão cercados por todas as nações. O que faz Israel ser tão odiado? É a mídia. É as coisas que acontecem, é as coisas que as pessoas vão jogando, ninguém explica nada, e o ódio vai aparecendo no coração das pessoas que não têm educação. Temos que ser educados, temos que aprender para tomarmos posições. Nós fomos injertados, a igreja de Jesus, repita comigo, a igreja de Jesus foi injertada na videira, que é Jesus. Israel é filhos, nós somos filhos também, por adoção. E entramos e fazemos parte dessa grande família. Amém? Somos gentios. Mas o Senhor Jesus veio com esse propósito de abrir a oportunidade para todas as nações. Não importa se é árabe, não me importa, aleluia, seja qual for a religião, qual for a nação.
É preciso aceitá-lo como seu Senhor, como seu Salvador. Reconhecer que Ele morreu na cruz para nos salvar. E você faz parte dessa família. É assim, é simples. Amém? Glória a Deus. Quando Israel estiver cercado, porque é isso que acontece. É isso que a mídia coloca. Tá, é um genocídio que estão fazendo. Israel é cruel, Israel é isso. Todas as nações estão se enfurecendo com Israel. Todo povo que não tem educação está se enfurecendo com Israel. Israel serão cercados por todas as nações. E quando eles verem que não tem mais jeito, isso é bíblico. Quando eles verem que não tem mais jeito, aí eles vão se arrepender dos seus pecados, vão clamar a Jesus, o nosso Jesus, que nós aceitamos. E a Bíblia Sagrada diz que ele virá e pisará no Monte das Oliveiras e salvará Israel. Quem crê nisso, diga amém. Mas a igreja onde estará? A igreja já estará com Cristo há muito tempo. Ó. A igreja já foi arrebatada. Nós seremos arrebatados. Você está entendendo? Há um processo todo acontecendo. Vai acontecer. E a igreja, nós que estamos aqui em breve, estaremos com o Senhor no arrebatamento. Oh glória. Olha para o irmão e diga, continue firme, não desista não. Primeiro João, capítulo 5. Diz assim, todo aquele que crê em Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Vamos ler mais uma vez? Repita comigo em nome de Jesus. Eu falo e vocês repetem. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Nascimento. Nascimento é uma coisa extraordinária. As mães podem dizer, todo o sofrimento, né, da gravidez, toda dor, e quando nasce a criança, aquela alegria extraordinária. Continua com dor, foi todo um processo, mas veio uma alegria de ver aquela criança que nasceu. A criança no ventre da mãe, né, se alimentando, tudo que a mãe come, ela está se alimentando. Todo aquele processo está ali dentro da barriga da mãe. Mas quando ele nasce, ele se desperta, ele sai daquela situação, vai para uma outra situação externa, experiências novas vão acontecer. Quantas coisas vão aparecer agora para esse novo nascimento? Eu passei por isso, ô glória. Vocês passaram por isso. Quanta coisa extraordinária. É ou não é? O nascimento é algo maravilhoso e é Deus que proporcionou tudo isso para nós. Quando Deus chega para um mestre, um extraordinário mestre, um mestre que fala hebraico, que fala aramaico, que fala grego, que fala em latim. Meu Deus, o homem fala tudo isso. Mas este homem tão inteligente, conhecedor de tudo sobre a lei, conhecedor de tudo sobre o Velho Testamento, conhecedor de tudo sobre Deus, ele não consegue entender quando Jesus fala para ele, é preciso nascer de novo. E ele fica todo confuso, meu Deus, mas que negócio é esse, como é nascer de novo? Porventura entrarei no ventre da minha mãe e vou nascer de novo? E Jesus então repreende o grande mestre, ei, você é mestre, você não consegue entender? Meu irmão, quantas das vezes nós não conseguimos entender as coisas?
Porque a nossa mente fica voando, vagando. Ei, preste atenção, se concentre na pregação dessa manhã. Não fique voando. Aprenda de uma vez por todas que a palavra de Deus é simples. E Jesus, de uma forma simples, disse para aquele homem: é preciso, Nicodemos, nascer de novo. Mas como é? Eu não estou conseguindo entender. Me ajuda, Jesus. Me ajuda, Jesus. Repete comigo, igreja. Me ajuda, Jesus. Jesus chega para ele e diz: olha, homem, não é nascer pelo sangue, não é da carne, não é do homem, é um nascimento pela água e pelo Espírito, é da parte de Deus, não é nada com o ser humano, vem do céu, vem da glória, é algo extraordinário, é algo impactante. Por isso você não está entendendo. Abra sua mente e deixa Deus vir sobre a tua vida e nasça de novo. E Nicodemos então despertou: agora eu entendi, é novo nascimento, glória, e está aqui, pessoas novas, nascidas, para uma coisa extraordinária que Deus vai propor, que Deus está fazendo. Louvado seja Deus, são coisas novas, como diz a palavra de Deus, as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Não vamos olhar para o passado, não vamos ficar lá nos pecados que nós cometemos. Deus nos perdoou. Olha para frente, cabeça erguida. Davi, pastora Sandra leu hoje aqui na abertura do culto, e ela citou uns salmos que exatamente Davi fez. Por que Davi fez esse salmo? Ele fez esse salmo para ser um cântico. E ele escreveu na sua angústia e na sua vergonha. Ele escreveu porque ele estava em pecado, ele se prostituiu, ele adulterou, e ele escondeu o seu adultério. E nenhum profeta foi capaz de revelar, porque Deus não permitiu que revelasse. E era algo que estava acontecendo com Davi, Deus estava dando uma lição a Davi. Mas Deus levantou o profeta Natã, depois de muito tempo, para revelar o que Davi tinha feito. E quando Davi viu que Deus estava o corrigindo, Davi se prostrou em humilhação, em pecado, e ele escreveu: Senhor, Deus da glória, grande é tua misericórdia, e o teu amor é infinito, não me afaste da tua graça, e perdoe os meus grandes pecados que cometi, porque eu sou falho, porque eu sou homem, não esqueça de mim, Senhor, tenha misericórdia da minha alma. Ele escreveu em lágrimas e em angústia, e ele escreveu: todos vão saber que eu pequei, todos vão saber que eu sofri, mas todos vão saber que Deus me perdoou, porque Deus é grande, porque Deus ele não quer afastar ninguém, Ele quer trazer todos para perto dEle, porque Ele é Senhor do amor. E ele escreveu em angústia esse salmo, para que pudesse louvar na igreja, e todos pudessem ver. No final de toda uma história de humilhação, de pecado, Deus com as tuas mãos poderosas nos atrai para perto dele, nos abraça e diz nos nossos ouvidos: filho, eu te perdoo, eu quero você perto de mim. Olha para o irmão e diga: eu te perdoo. Nós cometemos erro às vezes com os nossos irmãos, não é? Falhas com os nossos irmãos e temos que o perdoar. Isso faz parte do novo nascimento. Só quem perdoa é quem é nascido de novo. Quem continua, aleluia, lá na velha natureza, nunca vai conseguir perdoar. Aleluia, porque ainda vive o passado. Mas quem é nascido de novo, oh glória, coisas novas começam a aparecer. Oh glória, louvado seja Deus. Experiências extraordinárias começam a aparecer. Diga para o teu irmão: você precisa ter experiência com Deus. Porque o nascimento é isso, são coisas novas que vêm, experiências que começam a acontecer. Eu tenho tantas experiências na minha vida. Eu me lembro de algumas coisas dos anos 70, porque eu nasci em 1973. 1973. Quantos anos eu tenho? Quantos anos eu tenho, pastora? Quantos anos eu tenho se eu nasci em 1973? Os irmãos é bom de conta, hein? 52 anos.
Me lembro de algumas coisas dos anos 70. Me lembro de algumas coisas dos anos 80, que é onde era a minha já adolescência. Algumas coisas dos anos 90. E aí, tanta coisa mudou, não foi? Tanta coisa nova, é ou não é, igreja? Quantas coisas nós aprendemos. Por quê? Porque estamos vivos, nascemos. As coisas vêm até nós e nós nos deparamos com as coisas novas e tomamos as nossas posições diante daquilo, do nosso conceito, diante da nossa família que nos criou, que nos educou. E quando nos deparamos com o estranho, o diferente, nós, daquilo que fomos criados, daquilo que nós fomos ensinados pelos nossos pais, nós vamos tomar as nossas posições. Então, o novo nascimento é algo extraordinário, porque nós vamos desfrutar de coisas novas, é o processo, não tem como mudar coisas novas, e coisas novas da parte de Deus, das coisas sobrenatural de Deus. Eu quero dizer para os meus irmãos, em nome de Jesus, estejam preparados para ter experiências novas com Deus. Busque isso, porque você é uma nova criatura. Você precisa aprender, você precisa ter essas experiências novas para a glória do Senhor. A Bíblia Sagrada nos diz que quem ama, pratica os seus mandamentos. Louvado seja o nome do Senhor. O texto é bem claro, e o texto vai nos dizer, louvado seja Deus, logo no primeiro versículo, todo aquele que crê em Jesus, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Ou seja, quem é nascido de Deus? É aquele que crê que Jesus é o Messias, é aquele que crê que Jesus é o Salvador. Este é nascido de Deus. Agora, a Bíblia vai nos ensinar todo um processo, porque muitas pessoas falam, não, eu creio em Jesus, eu amo Jesus, eu sirvo a Jesus, mas não obedece os seus mandamentos, não anda com Ele, prova nas suas práticas que não tem nada com Jesus. Andar com Jesus é ter as mesmas práticas que Jesus tinha. É ter todo o conceito daquilo que Ele ensinou, que Ele educou a sua igreja. Nós somos educados. Tudo aquilo que nós ouvimos na palavra de Deus, nós estamos aprendendo, é a educação de Jesus sobre nós. E nós então aprendemos a amar, nós aprendemos a perdoar, nós aprendemos a ter misericórdia com as pessoas, nós aprendemos a ter educação, nós aprendemos a viver de uma forma que nós aprendemos que não depositamos o nosso coração e o nosso amor neste mundo. Porque a palavra de Deus diz que aquele que ama o mundo, ele é o que de Deus? Ele é inimigo de Deus. Então nós aprendemos. Quem me ensinou? Foi o pastor? Não, foi a palavra de Deus. Foi Cristo Jesus através da Bíblia Sagrada. Eu não amo este mundo. Ora, eu amei já este mundo. Não amo mais, porque eu sou uma nova criatura. Agora eu amo Cristo, eu amo o reino do céu. Eu amo a igreja de Jesus Cristo e dou a minha vida pela igreja de Jesus. Aleluia! Eu dou o meu dinheiro pela igreja de Jesus. Eu dou a minha energia, a minha saúde pela igreja de Jesus Cristo. Porque é um novo nascimento. A Bíblia é bem clara em dizer, repita comigo, em nome de Jesus, todo aquele que crê, mais forte, todo aquele que crê, que Jesus é o Cristo, em outras traduções, que Jesus é o Messias, que Jesus é o ungido de Deus, que Jesus é o Salvador, é nascido de Deus. Olha para o irmão e diga para ele, você é nascido de Deus? Significa que você crê que Jesus é o Messias. Agora, a Bíblia vai dizer, exatamente no texto, bem claro, que aquele que ama pratica os seus mandamentos. Olha para o irmão e diga, quem ama, pratica os seus mandamentos. Eu não posso dizer que amo e não pratico os seus mandamentos. Eu não posso dizer que amo minha mãe, mas eu chamo minha mãe de velha. Não, não pode. Porque quando eu cresci, minha mãe falou assim, tem que me chamar de senhora. E eu cresci numa tradição e tem que pedir a bênção. E eu cresci dessa maneira. Chamo minha mãe de senhora, nunca chamo minha mãe de velha, de Eunice. Minha mãe eu chamo sempre de senhora. É ou não é, Sandra? Aqui. É ou não é, Mateus? Cadê o Mateus? Está aqui? Cadê? Está ali. O alvo mais que a neve está ali. Cadê a Priscila? Está aqui ou está na escolinha? Está aqui atrás. É ou não é, Priscila? Pronto, meus filhos provam, minha esposa prova.
chamo minha mãe, de senhora. Senhora, com todo o respeito, aprendi dessa maneira, ela me educou dessa forma. Minha mãe, quando eu ia na casa da minha tia, ela falava assim, olha, quando for comer, coma com a boca fechadinha, não fica mastigando. Você vai tomar um tapa na boca. Então eu chegava na minha mãe, quando eu colocava o prato lá na minha tia, ela já me olhava. Então eu colocava comida e ó. Até hoje, bicha é brava. Aprendi com ela. Tudo que ela me ensinou eu carrego. Não tem como eu não carregar, porque ela me educou. Da mesma forma eu com Jesus. Jesus é o meu mestre. Jesus é o meu Messias e ele me ensina. Tem que fazer dessa forma, filho. Tem que ser dessa maneira, meu filho. Como que eu não vou fazer se ele me educou? Significa que eu não tenho nada com ele. Eu tenho tudo com ele e por isso eu obedeço os seus mandamentos. Provo que eu sou filho, provo que eu faço parte porque eu sou educado. Fui educado por ele e obedeço os seus mandamentos. Dou o dízimo na igreja, não foi nenhum pastor que instituiu o dízimo. Toda essa polêmica, dízimo, não dízimo, é bíblico, é Velho Testamento. No Novo Testamento nós vemos também, a obra de Deus nunca conseguiu avançar se não tivesse dinheiro. Jesus passou nessa terra, e quem abençoava a obra dele missionária eram as mulheres ricas da época. Assim era Paulo, que escrevia as cartas para a igreja e pedindo ajuda dos irmãos da igreja. E muitos irmãos que não podiam, dava mais daqueles que podiam. Sempre foi assim. Quando foram bater lá e pedir imposto, Pedro falou para Jesus, Senhor, estão cobrando um imposto. E Jesus disse, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Não mudou, continua a mesma coisa. Estamos com essa igreja aqui, pagamos aluguel. Quem que paga esse aluguel? É eu? Do meu salário? Não. Se eu pudesse, pagaria com o maior prazer. Se eu pudesse, todas as igrejas, já teria várias igrejas na Europa. Várias igrejas na Europa. Pegava o pastor Eli, pastor Elton, pastor Aldemar, você vai para a França, você vai para a Suíça. Vai ter salário lá para vocês, vai ter casa para vocês. Vocês vão apenas trabalhar para Jesus Cristo. Vão orar, vão chamar os vizinhos para na sala de vocês, e vocês vão pregar o evangelho, e a igreja vai crescendo, crescendo. Quando tiver muita gente, a gente abre um salão. Faria com o maior prazer. E é assim que a igreja fez com seus homens missionários. Ela enviava, mandava dinheiro para sustentar os servos do Senhor. E a igreja crescia para a glória de Deus. Fomos ensinados dessa maneira, e como posso eu agir de uma outra forma, a não agir daquilo que me foram ensinado, daquilo que eu fui educado? Jesus me educou, e a palavra de Deus diz, quem ama, pratica os seus mandamentos. Se eu amo, eu vou praticar os seus mandamentos. Eu não vou ser um crente aqui, pregar diante dos irmãos aqui, na segunda-feira você vai ver eu lá, no meio do samba, com um copo de cerveja, sabe? Falando gíria, falando palavrão, olhando para as mulheres. Não. Isso aí é um desviado. Isso aí é um falso. Que vem para a igreja, age de uma forma e lá, no outro dia ele age de outra. Não. Esse tem que se converter. Esse tem que mudar a sua atitude. Esse tem que entender que se ele ama a Deus, o seu comportamento será digno de um servo do Senhor. Ele vai obedecer os mandamentos de Cristo. E o mandamento de Cristo é: não ame este mundo. Quem ama este mundo é inimigo de Deus. Glória a Deus, igreja. Louvado seja Deus. Abraão, ainda é chamado de Abrão. Deus chega para ele e fala: sai da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que te mostrarei. Uma terra que emana leite e mel, uma terra abençoada. Farei de você uma grande nação. Abraão já era velho. Estava ali no meio da sua parentela, dos seus pais. Diante de um chamado desse, Abraão poderia pensar e falar para Deus: Senhor, deixa eu pensar, porque é muito forte o que você está me pedindo. Eu preciso
vou orar um pouquinho, eu preciso analisar. Ele simplesmente obedece a Deus, não pede tempo para Deus, não pede para orar, ele obedece a Deus. Ele sai do meio da sua parentela. Como homem, ele falha, porque ele leva um parente que não era para levar. Deus disse para não levar ninguém. E ele leva um sobrinho, que lá na frente o sobrinho dá problema. Mas ele obedece. Deus promete a este homem, já com 100 anos de idade, que ele teria um filho. E que através desse filho uma grande nação ia aparecer sobre a terra. Ao ponto de ele não conseguir contar as estrelas do céu e as areias do mar. A palavra de Deus no livro de Hebreus vai dizer sobre os heróis da fé. Deus, ele fala exatamente sobre Sara. E diz, até Sara foi abençoada pelo Senhor através da fé, com uma madre envelhecida, sem poder dar filho. Dessa madre envelhecida, daquilo que era impossível, Deus fez nascer um menino. E desse menino uma posteridade enorme, que não se conta as estrelas do céu e nem a areia do mar. Através de algo que seria impossível, aconteceu. É assim que Deus faz. É assim que Deus trabalha. Quando Ele quer fazer, Ele faz e pronto, acabou. Quando Ele determina, está determinado e ninguém pode impedir. O inferno, Satanás e todos os demônios não podem impedir o agir e o trabalhar de Deus. Por isso a palavra de Deus diz, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém impede. Olha para o irmão e diga, quando a bênção chegar, o inimigo tentou bloquear várias vezes, mas foi determinado e por isso chegou. Porque quando Deus, Ele determina, as coisas acontecem. Aleluia, louvado seja Deus. A palavra de Deus diz que nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Então, igreja, guarde os mandamentos do Senhor. Nunca abra mão dos mandamentos de Deus. Amém? E um dos mandamentos do Senhor é congregar, sim. É tomar ceia, sim. É mandamento de Jesus Cristo. É batizar nas águas, sim. É mandamento de Jesus Cristo. É mandamento de Jesus Cristo adorar e louvar ao seu nome. Mesmo quando nós estivermos tristes, angustiados, temos que adorar e glorificar o seu nome. Porque quando adoramos a Deus em angústia, em tristeza, só Deus sabe do meu coração, mas estou louvando a Deus, é esse louvor que Deus gosta. Esse é puro, esse é verdadeiro. É quando vai com sacrifício, quando vai com dificuldade, é assim que Deus quer. Louvar a Deus com dinheiro, muito dinheiro no banco, oh glória a Deus, com uma BMW aí na frente, é maravilhoso, não é? Com um apartamento de 200 metros quadrados, não é? É muito bom demais, não é? Com um quadro de Picasso, de Portinari lá na sala, é bom demais, não é? Didi Cavalcante, não é? É bom demais. Ah, todo mundo dá glória, todo mundo está pulando, mas pula, dá glória a Deus quando você não tem um arroz para comer, dá glória a Deus. Dá glória a Deus quando a luz está cortada, dá glória a Deus tomar banho no gelado, dá glória a Deus quando cortaram a água, dá glória a Deus. Dá glória a Deus quando foram lá e louvaram o seu carro que você não conseguiu pagar, dá glória a Deus. Dá glória a Deus e continua a obra de Deus quando tudo parece que está indo contra você. Parece que o mundo está dizendo, sai disso rapaz, para com esse negócio de ser crente. Quando a família, quando os amigos, ah meu irmão está perdendo tempo nisso, olha só, eu estou ganhando tanto dinheiro, as coisas estão acontecendo e você está aí ó. Sabe, miserável, dá glória a Deus, deixa as coisas acontecer, o vento vai vir, soprar e as coisas vão mudar, glória a Deus, as coisas vão sair de lugar, glória a Deus. Profetiza no seu irmão, diga, as coisas vão sair do lugar. Você pode dizer, não apóstolo, eu não quero que saia do lugar nada não, tá bom demais do jeito que está. Deus está mandando, as coisas vão sair do lugar. Se Deus manda, meu irmão, é glória. Deus sabe o que faz. Olha para o irmão e diga, Deus sabe o que faz. Vamos aplaudir ao Senhor.
Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Repita comigo. Porque este é o amor de Deus. Que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Pesado era o que os judeus, a religião, fazia. A palavra de Deus, coloca para mim aí, por favor, em nome de Jesus, Mateus capítulo 23. Vocês vão ver o quanto era pesado estar debaixo de uma religião judaica. O quanto é pesado estar debaixo de religiões que faz tanta coisas que parece ser um absurdo. E você fala, meu Deus, isso é impossível. Pesado é você usar algumas coisas que a religião determina você usar, que não tem como. É demais isto. Pesado é uma religião. Preste bem atenção no que eu vou falar e não me julgue porque eu vou falar. Mas eu gosto de estudar, eu gosto de ler. E a educação é fundamental. Então preste bem atenção no que eu vou falar. Preste bem atenção no que eu vou falar agora. Pesado é cortar o clitóris da mulher diante de uma religião. E fazer a mulher nunca mais na vida ter nenhum tipo de prazer, porque ela é submissa ao homem. Tantas religiões são pesadas. Tanta cultura são pesadas. E Jesus disse que os seus mandamentos não são pesados. É pesado amar alguém? É pesado você perdoar alguém? Volto e repito, para que fique guardado no seu coração. É pesado para aquele que não é nascido de novo. Para aqueles que são nascidos de novo, você perdoa. Mateus capítulo 23, versículo 1. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, próximo versículo, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Próximo. Todas as coisas, pois, que vos disserem, que observeis, observais, e a fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. O que ele está dizendo aí? O que Jesus está dizendo? Está dizendo que os fariseus, que os escribas, que o judaísmo colocam uma carga de obrigação para os irmãos fazerem, obedecerem, mas eles mesmos, os mestres, não fazem nada. E ele está dizendo, olha, vocês têm que olhar, ouvir, mas não olha para as atitudes deles, porque eles mesmos não fazem. Então o judaísmo era algo tão pesado. Tá certo, Mimi, tá bom. Era tão pesado. Por que era tão pesado? Ora, um sacerdote, como eu, por exemplo, estou na qualidade de um sacerdote aqui, um líder, ok? Mas no Velho Testamento, o sacerdote era muito difícil para ele, porque se o filho dele cometesse algum tipo de pecado, ou algo muito sério, o filho teria que ser apedrejado na praça, para todos verem. E a primeira pedra, quem teria que soltar era o próprio sacerdote. Então imagina o Mateus cometer um erro, um pecado, uma falha. Naquela época, eu seria o primeiro a dar uma pedrada no meu filho, e depois da primeira pedrada, todo mundo pedrejava até ele morrer. É suave isso? Pode acender a luz, por favor, em nome de Jesus, senão o povo dorme. Jesus, na sua palavra, ele diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Repita comigo. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Glória a Deus. Mimi, coloca aí para mim, Mateus capítulo 11, versículo 30. Todos nós conhecemos, mas eu quero que a igreja leia aí, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O que diz a palavra do Senhor? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é? Repita, igreja, mais uma vez. Porque
Olha para o irmão e diga, é difícil obedecer a Jesus Cristo? Olha para o outro irmão e diga para ele, é difícil obedecer os mandamentos de Jesus? É difícil você entrar no seu quarto, fechar a porta do seu quarto, colocar o joelho no chão e começar a orar a Deus e falar, Senhor, está eu e o Senhor aqui. A tua palavra diz para nós colocarmos o joelho e fechar a porta do nosso quarto. É eu e o Senhor. É difícil? É difícil, vimos no culto de sexta-feira, todo mundo reunido, vamos orar a Deus e começarmos a orar a Deus e buscar o Senhor. É difícil? É difícil vir na quarta-feira, ouvir um louvor, ouvir uma palavra, voltar para casa cansado porque trabalhou, porque está com fome. É difícil isso comparado com o que nós acabamos de ler? É difícil? É difícil, aleluia, você ter a Bíblia na tua casa e você ler a Bíblia na tua casa, sabe, para você aprender a palavra do Senhor e ser educado por Senhor. É difícil isso? Não é difícil. Jesus disse, é suave, é leve. Agora, para nós terminarmos, coloca Mimi, em nome de Jesus, Romanos capítulo 12. Aleluia. Eu quero que a igreja leia, porque aqui tem um segredo extraordinário de uma igreja livre, de livre como nós somos. Amém? Leia para mim, igreja, em nome de Jesus. Ok, segura aí. O que quer dizer isso? Ora, no Velho Testamento nós tínhamos que apresentar um boi diante do nosso pecado, oferecer em holocausto, às vezes um passarinho, às vezes uma pomba, diante dos nossos pecados, mas aqui mudou a história, agora nós apresentamos o nosso corpo vivo como sacrifício diante de Deus, ou seja, não precisa mais derramar sangue, não precisa mais ser humilhado, não tem mais nada que nos separa, nós somos livres para a glória de Deus, o véu se rasgou de cima a baixo, temos acesso ao Pai, temos acesso ao Cristo, temos acesso ao Espírito Santo de Deus, e podemos ser livres para adorar, podemos ser livres para ofertar este corpo como um sacrifício vivo, não está morto, está vivo, não morre, está vivo, é sacrifício vivo de louvor, é sacrifício vivo de palavra, é sacrifício vivo de ter comunhão com meu irmão, é sacrifício vivo de perdoar, de sermos juntos, trabalhando junto em seres humanos, que não é fácil, é difícil, mas somos livres para a glória de Deus, e apresentamos um culto racional, sabemos quem estamos adoramos, sabemos que não precisamos mais derramar sangue, porque nós estamos livres, e tudo por amor de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Aleluia, glória a Deus. Versículo 2, Mimi, para a gente terminar. Lê, igreja. Glória a Deus. Quem é nascido de novo tem uma mente renovada. Aleluia. Ele já não vive as coisas do mundo. Eu quero tanto, é o meu sonho, é ter isso, ter aquilo. Eu gostaria que as pessoas me elogiassem. Eu gostaria que eu entrasse e eu pudesse então, sabe, atrair todas as pessoas, porque pela minha inteligência, pela minha riqueza, tudo isso acabou para os servos do Senhor, porque a nossa mente são renovada. Aleluia! E nós então com a nossa mensagem, nós atraímos o mundo pelo Evangelho de Jesus Cristo. Todo o glamour que nós gostaríamos de ter acabou para a glória de Deus, porque agora nós seguimos um Cristo verdadeiro, ressurreto, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Não quero mais glória, não quero mais que ninguém, mas esse aqui, não, é Jesus, tudo para Ele e nada para mim. Renovar, nossas mentes são renovadas. Para que viver para este mundo? Nós vivemos para Cristo e não mais para este mundo. Ora, eu não estou dizendo e não estou pregando que você não possa desfrutar de coisas que esse mundo oferece. Você pode, com certo cuidado, mas não esqueça que sua mente é renovada. A sua mente foi transformada de um mundo que te leva para as coisas dele e te afasta de Deus. Os irmãos estão me entendendo? Quem está me entendendo? Glória a Deus.
Glória a Deus. Se a Bíblia diz que quem ama o mundo é inimigo de Deus, não vou mais amar o mundo. E esse texto diz que a minha mente é renovada para a glória do Senhor. E por isso eu louvo a Deus, eu passo o que eu tenho que passar, porque a mente é renovada, é blindada a minha mente. Cristo blindou. Nada mais entra, nada vai mais me confundir, porque Cristo me limpou. Mente blindada, mente renovada. Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu sei o que Deus me chamou, glória a Jesus. Eu não tenho que debater com ninguém, cada um é cada um, eu sou eu e pronto, acabou. Se nós estamos vivendo aí num mundo de preconceitos e não sei o quê, então me respeite em nome do Senhor. Eu sou dizimista mesmo, eu sou pentecostal mesmo, oh glória a Deus, eu sou crente mesmo, e me respeita, por favor. Se eu tenho que respeitar alguém, me respeite também. Não venha me julgar, não venha me questionar, amém, igreja? Para encerrarmos, quem vence o mundo? É aqueles que creem em Jesus. Olha para o irmão e diga, quem vence esse mundo? Diga para ele, é aquele que crê em Jesus. Por isso a Bíblia diz que nós somos mais que vitoriosos. Muito mais que vitoriosos. Por quê? Porque nós cremos em Jesus. A palavra de Deus vai dizer que quem vence o mundo é a fé. Ora, lógico, se eu creio, eu tenho fé. E a minha fé vence o mundo porque eu creio em Jesus Cristo. Todo esse sistema que o mundo nos oferece, que muitas das vezes nós somos seduzidos em ter. Na faculdade eu me lembro, eu já fui, sempre tem que escolher turma, eu já fui escolhendo os mais velhos da minha idade. Eu não quero ficar com gente nova, não. Eu vou com mais velhinhos, calejado, acabado. É a minha turma, vem para cá. Aí a minha turma, desde o começo da faculdade, 5 anos de faculdade, foi até o final. Todas as outras turmas viviam mudando de pessoas e era uma confusão. A minha continuou. Por quê? Gente madura, experiente. Sabe o que quer. Eu sei o que eu quero. Você sabe o que você quer? Levanta a mão quem sabe o que quer. Oh glória, eu sei o que eu quero. E eu não quero amar o mundo. Eu quero amar Jesus. Glamour, beleza, charme, né? Sofisticação, elegância. Muitas vezes isso seduz a gente, né? Vou pôr um perfuminho para todo mundo ver, ó, que homem cheiroso. Que perfume é esse? Quero comprar também igual. O inteligente da faculdade, todo mundo já chega perto. Não, eu quero ficar com esse. Rapaz, o homem é muito inteligente, a mulher é muito inteligente. Vou ficar. Os trabalhos vai ser só nota 10. O lá que, ixi, nem quero chegar perto desse. O mundo é assim. Mas a Bíblia está nos ensinando que quem é nascido de novo, como nós somos, o mundo acabou para nós. Nós estamos nesse mundo? Sim, participamos, mas com certo limite e entendemos porque a nossa mente é renovada. Porque nascemos de novo, nós obedecemos a Cristo, nós temos o mandamento dele. E eu vejo o mundo diferente como eu via outra hora, quando eu era participante dele. Quando eu queria isso, quando eu queria, sabe, ser fascinante. Quando eu queria conquistar as menininhas. Quando eu queria, aleluia, subir na moto. Eu estou com a moto, eu vou pegar não sei quanto, é isso, é aquilo. Eu estou com um carro, eu tenho um relógio da hora, eu tenho um tênis importado que ninguém tem. Eu tenho uma jaqueta da hora que veio lá do não sei da onde. Acabou tudo isso para nós, meu irmão. Olha para o irmão e diga, acabou. Olha para o irmão e diga, acabou. Acabou, meu irmão, acabou. Não adianta querer fascinar ninguém, não. Isso é magia negra, misericórdia, é macumba. É feitiçaria, em nome de Jesus, irmão.
É isso, exatamente isso, irmão. Preste atenção. Todo esse negócio de fascinar, de atrair, isso, Deus isso é o mundo que faz. O inimigo, ele atrai, o inimigo, ele quer dar aquilo que os homens querem. E por isso ele disse para Jesus. Por que ele tentou Jesus? Você já pensou nisso? Por que ele tentou Jesus? Primeiro, ele conhecia Jesus lá, quando ele estava lá, quando ele era um querubim, quando ele era um Lúcifer, que ele era anjo da luz. Ele estava lá no céu, do lado de Cristo, do lado de Deus e do Espírito Santo. Ele tinha querubins, ele tinha serafins, ele tinha arcanjos e anjos em sua volta. A Bíblia diz que ele era a luz. Quando ele foi expulso do jardim, do céu, da glória do Senhor, ele trouxe para os homens aquilo que os homens querem. E ele tentou Jesus porque Jesus estava como um homem, Jesus não estava como Deus. Ele jamais ia tentar Jesus se Jesus estivesse na terra como Deus. Não ia ter efeito nenhum. Para que eu vou secar gelo? Quem já trabalhou de secar gelo aqui? Vai secando para ver se ele fica seco. Para que eu vou tentar Jesus se ele é Deus? Não. Ele tentou Jesus porque ele estava como homem. Presta atenção. Jesus estava como homem. E como homem ele estava vulnerável às paixões deste mundo. Todos nós somos vulneráveis às paixões deste mundo. Aí ele tentou Jesus no quê? Exatamente no glamour. Exatamente nas coisas que muitos homens querem. Apresentou para Jesus a glória deste mundo. E disse para Jesus, se você prostrar e me adorar, eu te darei toda a glória deste mundo. Mas espera aí, essa glória deste mundo pertence ao Satanás? Sim. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Este mundo, quem organiza, quem está no controle é Deus. E Satanás, ele tem um certo controle, mas esse mundo jaz na mão de Satanás. Todo esse fascínio, toda essa coisa que o homem fica cego e deseja em ter, ele consegue trair o homem a isso. Ele ilude o homem. Ele ganhou Eva na conversa, na malandragem, no 7-1. É na conversa, irmão, é o jeitinho de conversar. Quem tem muita habilidade para conversar, quem tem muita inteligência, rapidinho te conquista. Vendedor te vende pedra para você poder comer como sopa. Ele tem habilidade, ele é cheio de estratégia, ele estuda, ele sabe te pegar ali. Ele tem técnica da psicologia, ele vai te atraindo. Quando você vê, você gastou um baita de um dinheiro. Meu Deus, olha só, me arrependi, puxa vida, que cara sem vergonha, que mulher terrível, me enganou mesmo. É filho do diabo, porque o pai da mentira é o diabo. E os filhos do diabo são os mentirosos. Não é todo vendedor que é assim não, viu? Amém? Ele tentou Jesus, meu irmão, porque Jesus estava como homem. Mas Jesus provou para ele que ele estava como homem, mas a sua mente já era renovada, já era transformada. Assim como a igreja. Quem está me ouvindo em nome de Jesus? Quem está entendendo? Repita comigo. A minha mente é renovada, porque eu nasci de novo. As coisas velhas ficaram para trás, tudo se faz novo. Vou te falar uma coisa, ninguém pode apontar o dedo para você e falar dos seus pecados. Porque se Jesus te perdoou, está perdoado, meu irmão. Siga em frente em nome de Jesus. Amém, irmão? E se qualquer um aqui cair em nome do Senhor Jesus, nós não vamos ser o primeiro a te condenar, não. Pelo contrário, nós seremos o primeiro a estender a mão e te levantar e te ajudar. Amém, igreja? Porque nós obedecemos os seus mandamentos. A igreja de Jesus é isso. Amém? Nós somos o que somos. Nós vencemos o mundo. A Bíblia diz que nós somos mais do que vitoriosos. Por quê? Porque exatamente nós cremos em Jesus Cristo. E por isso estamos aqui como um sacrifício vivo para o adorar e para o servir. Essa é a minha palavra nessa manhã para a igreja de Jesus Cristo.
Agora, antes de entrarmos na Santa Ceia do Senhor, eu quero perguntar para alguém, se tem alguém aqui em nosso meio, que ouvindo essa mensagem, ouvindo esse evangelho, de uma forma simples, sem querer confundir ninguém, se você deseja, se você tem um desejo, se você quer aceitar a Jesus como teu Senhor e Salvador. Muitos dizem que tem Jesus no coração, mas não obedecem os seus mandamentos. Nós temos que obedecer os mandamentos de Jesus. Um dos mandamentos de Jesus é o que está acontecendo aqui. Jesus, ele criou a sua igreja para a igreja viver em comunhão. Ele criou a igreja para que a igreja pudesse hoje comer do pão e beber do cálice. Ninguém pode pegar esse pão ou beber esse cálice de forma indigna, em pecado, porque você vai se tornar réu. Eu não sou advogado, mas nós temos aqui 2 advogados da igreja. E o réu é o quê? O réu é o culpado, né, Elton? Né, Guilherme? É o culpado o réu, não é? Acusado, né? O acusado. Então, nós mesmos nos acusamos pelos nossos pecados, como agimos de forma indigna. Então, nós temos que pegar a ceia do Senhor, o cálice, sabe? Realmente, tudo certinho diante do Senhor. Então, isso é obedecer os seus mandamentos. Então, se você fala que tem Jesus no coração e não obedece os mandamentos, desculpa, meu irmão ou minha irmã, você está enganado. Porque todo aquele que tem Jesus no seu coração, ele vai ter as práticas de Jesus Cristo nessa terra. Quando Pedro foi pego, ele falava como Jesus falava. Ele tinha comportamentos de Jesus. E o pessoal falou, você é igual a Jesus, você fala como ele fala. E ele disse, não, eu não sou não. Então não tem como disfarçar. O crente, quando está andando lá fora, ou quando entra em qualquer lugar, logo todo mundo vai saber. Você não precisa falar, eu sou crente. Você não precisa ter uma camisa, eu sou de Jesus. Não precisa nada disso. Pode estar com uma roupa, qualquer roupa. A pessoa vai saber que você é servo do Senhor. Pelo seu jeito de falar, pelo seu jeito de olhar, pelo seu comportamento, não tem como esconder. Quem aceita Jesus, quem tem Jesus no coração, tem todo o comportamento de Jesus Cristo. Obedece os seus mandamentos. Se tiver alguém aqui que quer aceitar esse Jesus, eu te convido a levantar sua mão, dê um sinal para que nós vamos orar por você, para que hoje no culto de Santa Ceia, como é um culto normal, que nós falamos, apresentamos as pessoas que entram na igreja, é maravilhoso, é o dia certo. Amém? Tem alguém aqui nessa manhã que gostaria de aceitá-lo? Tem alguém aqui nessa manhã que outra hora congregava e hoje não congrega mais e gostaria de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador? Aceitar não, voltar a caminhar, voltar a congregar, a ter comunhão, a ter um pastor, a tomar ceia. Se tiver alguém aqui, dê um sinal com a tua mão para a glória de Deus. Manso e suave, Jesus está chamando. Chama por ti e por mim.